Vamos abrir as Bíblias em Marcos capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 25. O título desta palavra é Ilumine-se. Nós vamos falar um pouquinho deste texto, neste texto, para nós sermos estimulados, encorajados, para vivermos na luz, sendo luz, aonde estivermos, amém? Todos encontraram a palavra? Marcos capítulo 4, versículo 21 até o 25. Amém? Posso ler a palavra? Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouves. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra fale conosco, Deus, e que aquilo, Deus, que for exposto nesta noite, ó Deus, possa ficar guardado nos nossos corações e nós possamos viver sendo luz. Porque o Senhor, ó Deus, é a nossa luz. O Senhor nos deu, ó Deus, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia em Cristo, para que nós tenhamos, ó Deus, este privilégio de ser luz aonde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Elias vem expondo o Evangelho de Marcos durante esses domingos que nós temos acompanhado. E hoje nós queremos aqui dar continuidade falando nesta parábola da candeia, né? E Jesus, ele frequentemente, ele se usava de elementos, né, da vida cotidiana das pessoas para comunicar princípios espirituais. Isso fica muito claro, por exemplo, nessa palavra da candeia, né? O pano de fundo dessa parábola é uma casa na região da Galileia, uma casa do primeiro século. E as casas eram iluminadas com candeias, trazendo para a nossa realidade as lamparinas, né? Talvez não seja do tempo de muitos aqui, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu morava no sítio, né, o que clareava a nossa casa era uma lamparininha, né? Não era de barro, como no tempo de Jesus, mas era uma lamparina de alumínio, que era colocada querosene ali, acendia um pavio, muitos lembram aqui, né? E essa lamparina, ela que iluminava as casas naquela época, né? Até que pudesse chegar o advento da energia elétrica, lá nos idos de 1984. E aqui a gente está observando no texto da palavra de Deus justamente isso, que naquela época não existia energia elétrica, né, como nós temos aqui hoje. Então, no cotidiano da vida das pessoas, as casas eram iluminadas através de uma candeia, uma lamparina. Talvez naquela época também não tivesse querosene, então era colocado o azeite naquelas candeias para que elas pudessem fazer ali a luz e clarear o ambiente daquelas casas, né? E aquelas candeias, aquelas lamparinas eram feitas de barro, né? E tinha uma formação que podia acomodar ali o pavio para que pudesse ser aceso e clarear o ambiente, né? E aqui na parábola, Jesus está dizendo que a lamparina era colocada no alqueire, né? Era colocada no alqueire. Ou seja, desculpe, que não era para colocar a lamparina no alqueire, né? O alqueire era um cesto que era usado para guardar mantimentos. E se a lamparina fosse colocada e o alqueire fosse colocado sobre a lamparina, logo não projetaria a luz, né? A lamparina deveria ser colocada no velador. E o velador era nada mais do que um suporte, um lugar alto, onde a lamparina podia ser colocada, para que pudesse clarear o ambiente. E Jesus, ele se utilizava justamente do cotidiano das pessoas, para que pudesse trazer verdades espirituais ao coração dessas pessoas, né? Nós vemos aqui, nesta parábola, e eu pude entender pelo menos 3 lições para nós expormos aqui hoje. E a primeira lição é que nessa parábola fala de conversão, né? Lembra que o centro desta parábola é a luz que clareia. Jesus está falando justamente disso.
né? Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador, para que possa clarear. Nesta parábola, nós vamos entender então que houve uma luz que foi acesa dentro de nós, a luz do Evangelho. E é inevitável olhar para essa expressão e não pensarmos na conversão de alguém que se rendeu a Cristo. Nós fomos iluminados. Houve clareza no nosso coração. Houve clareza na nossa vida quando nós ouvimos o Evangelho. Ou seja, a lamparina foi acesa. Nós estamos irradiando luz. Nós estamos sendo vistos, dissipando trevas, quando nós recebemos a palavra de Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim, Jesus vai para o norte, e ele vai para o norte do país, né? Vai para a região da Galileia. Aquela região era considerada a região das trevas, a região escura, a região sombria, né? E Jesus se muda justamente para aquela região, e conforme o texto diz lá em Mateus 4,16, diz assim, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Jesus, ele mesmo se diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele levou a esperança, levou luz, levou o Evangelho, levou a palavra àquelas pessoas, levou a salvação àquelas vidas. Logo, aquelas pessoas receberam algo tão precioso em suas vidas, que Jesus não queria que eles guardassem para si, mas que também fossem aqueles que pudessem irradiar vida, irradiar esperança aos demais, né? É interessante que a palavra de Deus, eu vou citar aqui vários versículos bíblicos, ela vai dizer, lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu creio, irmãos, que talvez a situação em que, do cotidiano daquelas pessoas naquela época, era uma vida desesperançada, atormentada, uma vida vazia, uma vida que estava a todo momento sendo alcançados por mentiras, por ideias, por sofismas, por falsos profetas e por mensagens enganosas, e as pessoas estavam perdidas, como nos dias de hoje muitos de nós nos encontrávamos. O vazio da alma. Mas havia a esperança havia chegado. A própria palavra diz que as trevas não prevaleceram contra ela. Ora, são palavras que foram escritas pelo apóstolo João há cerca de 2000 anos atrás. Jesus, ele viveu, ele cumpriu o seu ministério, ele levou a salvação, levou a esperança às pessoas há cerca de 2000 anos atrás. Mas as trevas não prevaleceram sobre a luz. Há 2000 anos depois, nós somos aqueles que estamos repletos, cheios, iluminados, tendo clareza, porque ele abriu os nossos olhos. Ele iluminou os nossos corações. Ele trouxe vida, trouxe salvação, trouxe esperança para nós. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A conversão. Nós saímos de um ambiente de trevas, num ambiente de medo, de um ambiente de tribulação, de dúvida, de desesperança, para a confiança e a segurança de estarmos na presença de Jesus. De termos clareza para conduzirmos as nossas vidas. De termos clareza, não só para conduzirmos as nossas vidas, porque aqui eu entendo em primeiro lugar, quando nós recebemos algo da parte de Deus, sim, é para que nós tenhamos clareza de andar em obediência e temor no Senhor, mas que também a nossa família seja alcançada, que nós sejamos luz no nosso lar, na nossa casa, nas pessoas que nos rodeiam, para que elas também conheçam e vivam e sejam iluminados pela palavra, pelo Evangelho de Cristo. Mas além disso, nós precisamos ir mais além. Não basta apenas que a nossa casa seja alcançada.
que a nossa luz, ela possa brilhar a tal ponto, e essa luz não é a nossa, não é própria de nós. Quem somos nós? Mas a luz que vem do alto, a luz que vem dele, ele é a própria luz. E essa luz possa alcançar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que muitas vezes não são as palavras que falam do amor de Cristo às pessoas, mas são as nossas ações. A alegria espontânea, a disposição, a solicitude da nossa vida, o cuidado, a gentileza, tudo isso reflete quem somos em Cristo. E a luz brilha, as pessoas sabem, elas têm prazer em estar próximos a nós. E aí vem aquilo que nós sabemos, a curiosidade. Por que essa pessoa é diferente? Por que essa pessoa, mesmo a gente vivendo com tantos problemas, com tantas tormentas, com tantas dúvidas, com tantos medos, por que tem algo diferente nela? E aonde que nós temos a oportunidade de dizer, é Jesus. Não há outro. Não há outro motivo para que possamos viver esperançosos e alegres. Porque a luz, ela está irradiando. Nós estamos, de fato, dizendo ao mundo que nós fomos libertos das trevas. E as trevas não prevaleceram sobre nós. João 8:2, Jesus estava falando com seus discípulos novamente, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos a luz da vida. Nós somos libertos das trevas. Nós seguimos a Jesus. Mas quando nós seguimos a Jesus, é preciso entender que seguir a Jesus não é simplesmente ser um espectador de tudo que acontece ao nosso redor, ou de estarmos sentados num banco de igreja no domingo, ouvindo uma palavra, louvando a Deus, e está tudo bem, estamos em paz. Não. É preciso além disso. Nós somos discípulos de Jesus, e o discípulo é aquele que aprende. É um aprendiz. Nós aprendemos do Mestre. E quando aprendemos, logo nós vivemos. E quando nós vivemos a verdade em nossas vidas, fica fácil para nós mostrarmos às outras pessoas qual é o caminho. Fica fácil para nós expormos às outras pessoas qual é a direção a ser seguida. E não há outra direção a não ser estar na presença de Jesus e falar de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 26, nos versos 17 a 18, nós temos ali quando o apóstolo Paulo está dando um testemunho. A palavra diz assim, mas levanta-te, ele está contando a experiência que ele teve com o próprio Senhor Jesus. E ele diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aquilo que Paulo recebeu, era a missão dele. Aquilo que Paulo teve de experiência, era aquilo que ele deveria também transmitir. Os seus olhos foram abertos. Ele foi iluminado. A luz resplandeceu sobre a vida dele. E agora ele estava cumprindo o objetivo, cumprindo o propósito de levar aquilo que ele recebeu, por onde quer que ele fosse. Eu acho que acredito que todos nós podemos e queremos viver dessa forma. Mas, muitas vezes, nós nos perdemos no caminho de cumprir a missão. E é justamente por isso que o Senhor Jesus trouxe essa palavra, justamente para dizer para nós, olha, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Não guarde para você. Não retenha. Seja luz. Você recebeu algo que mudou a sua vida, que mudou a direção, mudou o rumo, deu sentido. A salvação. O que nós temos feito? Se nós formos perguntados o que nos leva a seguir Jesus, nós saberíamos responder hoje?
Se alguém perguntar, por que você segue a Jesus? Qual é o motivo que você segue a Jesus? Nós saberíamos responder? Isso está no nosso coração. Nós temos a palavra na ponta das nossas línguas para respondermos àqueles que perguntam o motivo da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Sejamos luz. Nós recebemos de Cristo. O mundo não está em trevas. Jesus, Ele está no meio. Ele está conosco. Embora não em carne, não presente como um ser humano, mas o Espírito de Cristo habita no meio de nós, habita no meio da igreja. Ele ilumina as nossas vidas, os nossos corações, para que nós sejamos, então, aqueles que serão os precursores da palavra. Ou seja, levando luz às vidas daqueles que estão em trevas. 2 Coríntios 4:6, o apóstolo Paulo ainda diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é a luz, nós recebemos. E as trevas não suportam a luz. E aonde há luz, não há trevas. Irmãos, as trevas não podem ofuscar a luz, mas a luz pode dissipar as trevas. A luz pode dissipar as trevas. Por um longo período da minha vida, eu vivi num ambiente de trevas, literalmente, num ambiente de trevas. Cegado no espírito e trevas, realmente um ambiente de trevas. Não havia iluminação, não havia luz. Caía a noite, tudo ficava escuro. Mas eu havia conhecido a Jesus e Jesus havia me libertado das trevas espirituais. Então eu não tinha medo das trevas do ambiente onde eu estava. E quando eu digo trevas do ambiente onde eu estava, era a escuridão da noite, mas também a condição do ambiente, um ambiente tenebroso, um ambiente carregado, um ambiente difícil, com pessoas difíceis, com pessoas atormentadas, mas eu vivia em paz no meu coração. E a paz que estava em mim, e que refletia através de mim, era percebida pelas outras pessoas. Inclusive, essa semana nós fomos surpreendidos com um testemunho de uma pessoa que hoje é um servo de Deus, um filho do Senhor, através de simplesmente observar, ver com seus próprios olhos aquilo que Cristo estava fazendo em nossas vidas dentro de um cárcere. Então seja luz aonde você estiver. Não guarde para você, não oculte para você aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Porque o converso, ele brilha, ele foi iluminado e resplandece luz. Mas a segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é a missão. É a missão. Imagina, irmãos, eu nunca fui no mar, não gosto, não sei nem nadar. Mas tenta imaginar, eu não sei quem já andou de barco, quem andou no mar, mas você imagina você perdido na noite, no oceano, no meio de uma tempestade, e você está procurando uma direção e você não encontra a direção. Você está totalmente perdido, literalmente perdido. Mas ao longe você enxerga um farol. E aquele farol está refletindo o quê? Luz. E aquele farol vai te guiar à terra firme, ao local seguro. Assim tem que ser nós. Essa é a nossa missão. Guiarmos as pessoas no local seguro. Tirarmos as pessoas do meio das tempestades. Dar a direção às pessoas. Esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. Você veja, irmãos, que essa parábola ela foi precedida pela parábola do semeador que o pastor expôs muito bem na semana passada. E na parábola do semeador nós vimos ali 4 tipos de solos que a semente caiu. Mas teve um solo que a semente caiu, que foi o solo fértil, que a semente ela germinou e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Ora, a semente produziu fruto. E agora o fruto precisa também produzir fruto. E se nós entendermos isso, que a nossa missão é que a palavra de Deus, ela precisa ser transmitida, nós precisamos ser luz para levar a mensagem de Cristo, não só pela palavra, mas pelo nosso exemplo, nós estaremos fazendo com que a semente que produziu a 30, 60, a 100 por 1, produza frutos novamente. Esse é o propósito. A candeia, eu creio que representa aqui o nosso coração.
E o nosso coração ele precisa estar cheio. Não pode estar vazio. Né? A candeia vazia, ela não produz luz, né? A lamparina sem a querosene não tem como. Não tinha jeito. Acabava, às vezes economizava a querosene para que a gente pudesse durar mais, até voltar na cidade, comprar querosene, abastecer a lamparina para a gente não ficar sem a luz, né? E o coração vazio também não produz nada. Não produz luz. O coração vazio, ele é infrutífero. Então nós precisamos estar cheios da luz. Nós precisamos estar cheios de Cristo, cheios do Espírito, cheios da presença de Deus. O nosso azeite tem que ser o Espírito Santo. O nosso azeite tem que ser a intimidade com Deus. O nosso azeite tem que ser a palavra de Deus nos nossos lábios, nas nossas mentes, no nosso coração. O nosso azeite, para que nós possamos ser luz, para que o nosso coração seja frutífero e brilhar diante do mundo, precisa estar cheio. A semente produziu frutos, nós vamos produzir frutos. Essa é a nossa missão, produzir frutos, ser luz aos que estão em trevas. E eu creio, todos nós estamos cheios de luz. Talvez você tenha alguma dúvida, pare e pensa. Quando foi que você recebeu o convite para vir para a luz? Quando foi que você recebeu o convite para que a sua vida fosse transformada? Para que você recebesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero dizer, irmãos, que não somos nós que buscamos. Ele vem ao nosso encontro. A luz, ela vai e ela dissipa as trevas. Esse é o propósito. Sermos alcançados e sermos cheios da luz. Se há dúvida no seu coração, reflita nesse momento e fale com Deus. Fale com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a vida só faz sentido se nós de fato estivermos na presença, sermos luz e não estarmos debaixo do alqueire ou do cesto, mas estarmos de fato no lugar alto, no lugar onde a luz possa clarear, possa ser vista pelas pessoas. Nós precisamos iluminar a nossa volta. E para iluminar nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar. Essa é a palavra. Nós não podemos nos acovardar. Jesus está dizendo, nada está oculto senão para ser manifesto. Eu vou guardar algo no meu coração que está cheio, que trouxe paz, que trouxe alegria, que borbulha dentro de mim. Eu não posso, a não ser que não exista no nosso coração isso. Nós não devemos nos ocultar. Nós não devemos ser agentes secretos no meio do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e identificar-nos como cristãos. Ele é de Jesus. Ela é de Jesus. E o que as pessoas estão vendo em nós? É justamente isso. O que as pessoas estão vendo em nós? E alguém já disse, né, que o cristão é como um mendigo contando para outro mendigo onde tem o pão. Porque muitas vezes nós deixamos de falar porque a gente fala assim, eu sou tão falho, eu sou tão fraco, eu cometo tantas falhas, tantos erros. Quando eu penso que está tudo bem, eu cometo um pecado. Quando eu penso que eu estou no caminho certo, que eu estou caminhando com Jesus, eu dou uma tropeçada. E aí a gente se retém. Mas o Evangelho mesmo está dizendo, eu sou imperfeito. E pela minha imperfeição é que eu busco a perfeição de Cristo. Pela minha pequenez é que eu me aproximo de Jesus. Então é como se um mendigo estivesse contando a outro mendigo aonde está o pão. Jesus já disse, eu sou o pão da vida. E é esse pão que nós vamos levar, essa luz que nós vamos transmitir. Mateus 5, 14 a 16, Jesus está dizendo assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Veja, lá em João capítulo 8, versículo 2, ele diz que ele é a luz do mundo. E aqui ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós temos uma missão, um compromisso com Jesus. De aquilo que nós recebemos, nós possamos levar adiante.
Jesus, ele orientou os discípulos, e hoje a igreja de Jesus é a luz do mundo. Ele orientou os discípulos que eles eram a luz, e hoje a igreja é a luz do mundo, a igreja que anuncia, que propaga a respeito de Jesus. A igreja está em missão, e não vai ficar neste mundo para sempre. Esta é a realidade. Não vamos ficar neste mundo para sempre. Romanos capítulo 13, Paulo ele diz que o dia está se aproximando. O próprio apóstolo Paulo, lá também em Filipenses 2,15, ele diz assim, exortando a igreja de Filipos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu sei, irmãos, que nós estamos no meio de um ambiente de perversão, de corrupção, de depravação. Nós estamos vivendo a realidade da vida de uma forma bem triste. De uma forma bem triste. E o que mais entristece é que muitas vezes nós nos deparamos com aqueles que deveriam ser luz, religiosos, denominações, que ao invés de promoverem, de mostrarem como um farol mostra a direção ao mundo, ao contrário, cria escândalo e afugenta as pessoas da presença de Deus. A missão é árdua, aumenta a responsabilidade a todos nós. Porque além de nós nos depararmos com aquilo que o mundo, com a realidade do mundo nos dias de hoje, nós estamos também nos deparando com uma realidade cruel no próprio meio cristão. E nós temos que aprender a discernir. Nós temos que aprender a discernir. Por isso nós precisamos nos aproximar de Cristo cada vez mais. Nós precisamos nos iluminar em Cristo. Ter clareza, discernimento espiritual, sabedoria no Espírito, para que de fato as nossas vidas possam ser esse farol, essa direção para que o mundo que está perdido. No versículo 25, nós vamos entender que, pois ao que se tem lhe será dado, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está dizendo, você tem, não oculte, leve adiante, seja luz. Mas a terceira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é que aqui está falando também de juízo. Você vai se espantar um pouquinho, mas está falando de juízo também aqui. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, como eu já disse agora. Nós estamos vendo as blasfêmias, as heresias sendo expostas. Nada disso está oculto aos olhos de Deus. E nós estamos vendo as pessoas pensarem que podem fazer o que quiserem, que ninguém vai descobrir. Elas podem permanecer tendo vida dupla, que elas podem permanecer sendo cordeirinhos dentro da casa de Deus, na presença dos irmãos, e lá fora qualquer coisa que não seja aquilo que agrade a Deus, mas tudo isso será revelado. E é por isso que haverá um dia em que tudo isso será levado a juízo diante de Deus. Aquele que não tem a luz, ou que pensa que tem, até o que tem lhe será tirado. É isso que a palavra está dizendo. Aquele que pensa que tem, até o que tem lhe será tirado. E tudo será descoberto. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E mais uma vez, o evangelista João, capítulo 3, 16 a 21, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a grande verdade. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, ou seja, aborrece a Jesus, aborrece a Deus, não se achega a Deus, porque praticou o mal, a fim
de não serem arguidas, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sejamos luz, praticar, viver, obedecer, se submeter, andar no temor do Senhor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, 47 e 48, Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Presta bem atenção. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Nós temos recebido a luz. A palavra de Deus está diante de nós. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, as nossas mentes. Nós temos recebido o Evangelho. E se nós cuidarmos, de fato, sermos zelosos com aquilo que temos recebido, com a luz que temos recebido, nós, de fato, estaremos iluminados, cheios da presença de Deus, e nós poderemos irradiar a luz ao mundo que está ao nosso redor. O salmista também vai dizer lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E nós somos luz para onde e onde estivermos. O rei Davi, no momento de ação de graças a Deus, ele escreve assim: tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Presta atenção. Era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele declara, no momento que ele está agradecendo a Deus pelas vitórias, pelas batalhas que ele enfrentou, ele diz assim: olha, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. De fato, nós precisamos da luz de Deus, porque nós estamos envoltos em trevas. E ao recebermos, nós estaremos cheios para irradiar a luz. E a notícia boa é que há sempre uma luz no fim do túnel, né? Jesus é a nossa luz. Ele é a nossa luz. E, infelizmente, muitos têm se escondido, porque têm pecados, que ainda não foram confessados e tratados por Deus. Vivem essa vida dupla. Mas a melhor coisa para todos nós é confessarmos, nos arrependermos, pedir perdão, para que o mundo veja a nossa luz. Para que o mundo veja a nossa luz. O profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, 9, nas andanças de Eliseu, ele passa lá em Sunem, numa casa várias vezes. E aquela mulher faz uma constatação. Ela diz para o seu esposo assim, ó. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Que essa seja a constatação das pessoas que estão ao nosso redor, por onde quer que nós andarmos. Aonde quer que estejamos. No trabalho, na casa, no lazer. Entre nós e Deus, na nossa intimidade. Que a gente possa ser santo e irrepreensível. Que as pessoas possam ir ver a imagem de Cristo em nossas vidas. Que as pessoas possam constatar que em nós há luz. E nós sejamos luz, porque nós fomos iluminados. Recebemos de Cristo, logo nós também passamos adiante. Porque é um privilégio, né? É um privilégio para nós. É uma alegria para nós. A esperança que está em nós. Dizer ao mundo que Cristo salva, liberta, transforma. Livra o pecador do juízo eterno, da perdição. E nós temos essa alegria de entendermos que nós somos luz, que nós não somos aquela lamparina que é colocada debaixo do cesto para não clarear. E se nós estamos debaixo do cesto, irmãos, de alguma forma nós estamos ocultos, fica aqui a palavra de Deus, o estímulo para que nós possamos sair do anonimato, sair da obscuridade e declararmos ao mundo que nós somos luz. Que nada esteja oculto aos olhos do mundo, que o mundo veja que em nós há luz. E que a luz que brilha em nós possa, cada dia mais, dissipar as trevas que estão ao nosso redor.
Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos ter compreensão que a vontade do Senhor é que nós possamos, assim como a semente que foi plantada em terreno fértil, produzir a 30, a 60 e a 100 por um, nós sejamos luz que dissipa as trevas por onde quer que nós passarmos. Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos viver para Jesus, porque Ele está conosco. Nós temos uma missão, e essa missão é ser luz. É como um farol que brilha à noite. Essa que é a realidade. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento de estarmos aqui na Tua presença, Deus, nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa nos mostrar, Pai, a Tua vontade sempre, Pai. Para que nós, ó Deus, não venhamos, ó Deus, a nos acovardar, Pai, a nos acomodar, ó Deus, ou Senhor, de alguma maneira, Deus, nos omitir, ó Deus, diante de tantas trevas que há neste mundo, Pai. Mas que de fato, Deus, nós venhamos a ser luz para o mundo, Pai. Nós recebemos do Senhor a salvação. Nós fomos libertos, Pai. Nós somos libertos. E é o Senhor, ó Deus, quem nos dá, ó Deus, a salvação. E é ao Senhor a nossa gratidão, Pai. Por isso, Deus, nos mostra a Tua vontade e nos conduza, Deus, para que nós não estejamos no oculto, mas sempre, ó Deus, proclamando a verdade do Evangelho a quem quer que esteja ao nosso redor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa cada família que aqui está. Abençoa os nossos lares, Pai. Abençoa a nossa semana, Pai. Nós possamos brilhar, ó Deus. Brilhar em Cristo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.